Olá, alunos! Iniciamos mais uma aula. Nessa aula falaremos um pouquinho sobre as medidas de posição para dados agrupados. Meu nome é Rafael Nink e eu estarei junto com vocês durante essa aula que abordará o conceito de média, mediana e moda para quando os dados são apresentados na forma de distribuição de frequência, seja simples ou seja uma distribuição de frequência com classes. Então vamos à nossa projeção. Então, para o nosso primeiro exemplo, vamos verificar como faz para calcular a média para dados agrupados. Então, se a gente observar aqui, eu tenho a fórmula da média, x barra. Então, o barra é para representar que é uma média. E, observando essa representação, equivale à representação da média ponderada, onde você tem a somatória do produto do dado e sua frequência, dividido pela somatória da frequência. Então, vamos utilizar um exemplo que já trabalhamos em aulas anteriores, que diz o seguinte: o número de filhos por funcionário. E aí eu tenho 0 filhos, uma frequência de 2 funcionários. E sucessivamente até os 10 funcionários da minha empresa. Então, como que eu faria para achar a média da quantidade de filhos por funcionário? Então, poderia fazer o seguinte: se eu tenho 0 filhos, então eu poderia fazer a somatória. Como o 0 apareceu 2 vezes, eu somo ele 2 vezes. O 1 filhos apareceu 2 vezes, somaria 2 vezes, e assim sucessivamente. Então, se eu tenho 10 funcionários, automaticamente eu vou ter 10 dados sobre a quantidade de filhos. Só que isso é simples quando eu tenho uma quantidade pequena de funcionários. Agora imagine que eu tivesse 10.000 funcionários. Então, se os dados já estão organizados, o que a gente vai fazer então é utilizar essa média ponderada a partir da frequência com que os dados são apresentados. Então, eu vou criar uma coluna adicional a essa, que vai ser o meu XI FI. Tá? Sempre lembrando, o X são os dados apresentados e o FI é a frequência. Então, eu tenho o X0, o X1, que é o 0, e o F1, que é 2. Eu vou fazer 0 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 1, 5. Então, o que a gente está fazendo aqui é achar essa parte da nossa expressão. O produto de XI por FI. Então, XI por FI foi feito. Agora eu vou fazer, então, a somatória. Eu vou somar todos esses valores. Eu vou somar 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. 8 com 3, 11. 11 com 8, 19. 19 mais 5, 24. Logo, a minha média, que é o meu x barra, vai ser a somatória de XI e FI. Ou seja, a somatória dessa coluna. Então, 24. Dividido pela frequência, que é 10. Logo, a média vai ser igual a 2,4. Então, a gente diz que nessa situação, a média de filhos por funcionário é de 2,4 filhos por funcionário. Certo? Então, observe que a média ela pode ser fracionária, ela pode ser decimal. Ela não precisa necessariamente estar dentro do teu conjunto de dados apresentados. Certo? Agora, e se os dados estivessem agrupados por classes? Você faria igualmente essa lógica, só que em vez de você pegar o FI, você pegaria exatamente o ponto, o XI, você pegaria exatamente o ponto médio da classe. Certo? Então, se eu não tenho um ponto único, eu tenho uma faixa de valores, ou seja, um intervalo, então eu pego o ponto médio e multiplico pela minha frequência. Certo? Já a moda é o valor que mais se repete. Então, basta você observar qual o dado coletado que tem uma maior frequência. Então, a moda é mais simples de ser feita, porque todo o trabalho de contagem já foi feito. Então, ela é mais fácil até do que uma distribuição, uma moda
de dados que estão apenas organizados em ordem crescente, porque aqui eu já tenho a quantidade. Eu sei que 0 filhos apareceu 2 vezes, 1 apareceu 5 vezes e assim sucessivamente. Então, o que é mais comum, o que está mais na moda é ter apenas um único filho. Então, a moda nesse caso é... Opa! A moda é 0. Lembrando que o 5 é a quantidade de vezes que aparece e não o dado coletado. E, de forma semelhante, para achar a moda de dados que estão agrupados por classe, eu vou verificar qual a classe que tem a maior frequência e o que representa essa classe é exatamente o ponto médio. Eu vou achar o ponto médio entre 21 e 24. O que é o ponto médio? Eu vou pegar o limite inferior mais o limite superior e dividir por 2. Então, eu tenho 45 por 2, 22,5. Então, o que está mais na moda nesse nosso conjunto de dados é ter aproximadamente 22 anos e meio. Lembrando, aquelas 6 pessoas têm entre 21 e 24 anos. A gente adotou o ponto médio para representar a classe modal. Tá? E a mediana. Então, se lembrarmos, média é um fator algébrico, você soma todos os elementos e divide pela quantidade de vezes que aparece. A moda é o elemento que mais se repete. E a mediana é aquele fator que, com os dados ordenados, o que está no meio da distribuição. Certo? Então, o que eu teria que fazer? Você teria que verificar, olha, qual que é a classe da mediana? Qual que é a linha da mediana? Então, se eu tenho 10 elementos, se você colocasse eles em ordem, os dois valores que estão no meio é o valor 5 e o valor 6. Seria o equivalente ao meu quinto valor ordenado e sexto valor ordenado. Então, o que eu faço aqui? Eu faço a frequência acumulada. Eu vou achar a minha frequência acumulada dessa distribuição, ou seja, ó, 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 1, 10. Fiz a frequência acumulada. Em qual dessas classes, ou qual linha, eu vou ter o quinto e o sexto elemento? Eu vou ter exatamente nessa linha. E quando eu tenho uma moda de números pares, a gente já sabe que é a média algébrica entre os dois do meio. Então, a mediana vai ser a média entre o 2 e o 2, porque tanto o quinto quanto o sexto elementos cabem nessa linha. E divide por 2, ou seja, vai dar o próprio 2. Então, a mediana é ter 2 filhos. Certo? Já para dados agrupados, a gente precisa fazer algo parecido. Primeiro você faz a frequência acumulada, encontra essa classe mediana, onde que está localizada a mediana, e aí você aplica a fórmula para a mediana para tentar pegar o valor mais próximo da mediana, já que eu não sei exatamente qual o valor que está representado dentro daquele intervalo de classe, como que ele está distribuído. Então eu fatio aquele intervalo em partes proporcionais e tento pegar ele mais próximo da posição da mediana. Certo? Vejamos. Então, para achar a mediana para dados agrupados, o que eu faço é achar a frequência acumulada. Então, eu tenho 3, 3 com mais 6, 9, 9 com mais 4, 13, 13 com mais 5, 18, 18 com mais 3, 21, 21 com 5, 26. Então, eu sei que a minha frequência acumulada tem 26 elementos, e como é um número par, a classe mediana vai ser exatamente 26 dividido por 2, ou seja, 13. Aonde que está esse 13? Se a gente olhar na frequência acumulada, está exatamente nesse ponto. Tá? Então, a mediana, para a gente achar a mediana, a gente aplica a seguinte forma. A mediana é igual o L, lembra, o L minúsculo significa limite inferior. É o limite inferior dessa minha classe.
ou seja, limite inferior dessa minha classe vai ser exatamente o 24. Mais a somatória da frequência, ou seja, 26, dividido por 2, que a gente já fez aqui, que é 13. Menos o F maiúsculo. O que é o F maiúsculo? É a frequência acumulada. Só que tem um ante de anterior. Então, qual que é a frequência acumulada anterior? Olha só, coluna da frequência acumulada anterior, 9. Vezes o H. O que é o H? Amplitude da classe. Minha classe está do 24 ao 27, é porque a amplitude é a diferença entre o limite superior e o inferior. Ou seja, vai ser entre 27 e 24. Ou seja, a amplitude é 3. Tudo isso dividido pela frequência da classe. O F minúsculo é a frequência simples, é a frequência da classe. Então, todos esses que estão com asterisco representam a classe mediana. Então, todos que estão dentro desse intervalo aqui. Ó. Logo, a minha mediana, resolvendo primeiro o que está dentro do nosso colchete, 19 menos 3, 4. 4 vezes 3 dividido por 4. Logo, a mediana vai ser 24 mais 4 vezes 3, 12. 12 dividido para 4, 3. É como se eu cortasse esse 4 com esse 4. Logo, a mediana é 7. Então, em média, dentro desse grupo de dados, a idade mediana, é 27 anos. Ou seja, 50% dos entrevistados estão abaixo de 27 anos e os outros 50% estão acima da mediana, ou seja, dos 27 anos. Certo? Então, média, moda, mediana para dados agrupados. A média, fator algébrico. Então, você vai fazer utilizando a fórmula ponderada, onde você multiplica o dado vezes a frequência com que ele aconteceu, dividido pela somatória da frequência. Certo? Se os dados forem agrupados em classe, essa multiplicação você vai fazer exatamente com pontos médios. Exemplo, se eu fosse fazer com essa distribuição, eu pegaria o ponto médio daqui, que seria 19,5, vezes 3 e assim sucessivamente. Faria a soma e aí eu acho a média. Moda. A moda é o grupo de dados ou o dado que mais se repete, que é mais comum. Então, basta a gente observar qual dado que tem maior frequência. É o valor. Se for de classes, o ponto médio. Se não tiver classes, o próprio valor do dado coletado. Certo? Enquanto que a mediana verifica qual a posição do elemento, verifica a sua representação, o dado coletado, e aí, se for número par, faz a média dos dois valores, se for ímpar, já tem o valor. Enquanto que, para dados agrupados por classe, a gente tem essa pequena fórmula, onde eu tenho o MD, é a nossa mediana, o L, limite inferior da classe da mediana, somatória da frequência dividido por 2, ou seja, quantos dados coletados, e aí você acha exatamente quem está no meio, menos a frequência, o F maiúsculo, anterior, ou seja, anterior a essa classe mediana, essa é a minha classe mediana, vezes o H. O que é o H? É o comprimento do intervalo de classes. Tá? Dividido pela frequência da classe, que é o F minúsculo. Resolve a expressão, você já tem a mediana. Tranquilo? Então, até a próxima aula. Nos vemos aqui no nosso ambiente e qualquer dúvida me procure. Fique com Deus e até a próxima aula.